Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer o tema aí de empregados públicos. O empregado público, ele pode aposentar e continuar trabalhando? Mesmo após a reforma da Previdência? Como que está essa situação? Para você entender um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter que fazer uma distinção aqui entre servidores públicos e empregados públicos. E aí vai ficar mais claro para você entender. Servidor público é uma coisa, empregado público é outra coisa. Empregado público, para você entender, são aqueles que têm um contrato de trabalho seletista, ou seja, eles não têm o trabalho no serviço público, não são regulados pela Lei 8.112. Então, para ficar mais claro, para você entender, empregado público é aquele que contribui com a Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, junto ao INSS. Servidores dos Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros aí, empregados públicos, tá? Que atuam no regime seletista. Então nós vamos trabalhar com esses profissionais e se esses profissionais, após aposentados, podem ou não podem continuar trabalhando. Tenho recebido muitas questões sobre isso, muitos clientes, né, sobre essa situação, onde após a concessão da aposentadoria, muitos empregados públicos, né, estão se desligando aí das empresas por pedido da empresa, né? A empresa está fazendo um desligamento desses empregados, mesmo quando eles aposentaram antes da reforma da Previdência, em algumas situações que ele aposentou depois da reforma da Previdência. Mas e aí, como está essa situação? O STF, em dezembro de 2021, no ano passado, ele emitiu um acórdão, tá? Falando sobre esse tema, é o tema 606 do STF. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você acessar sobre o que eu estou te falando. E ele teve uma posição sobre essa situação do empregado público que aposenta e continua trabalhando. Vale dizer que não foi transitado em julgado ainda essa acórdão, então ainda tem decisões, tem embargos para serem julgados ainda, então a gente tem muita coisa à frente, né, para trabalhar, para formalizar e deixar isso tudo certinho. Mas vamos para a tela, vamos entender o que o STF falou sobre isso. Vem com a gente. Bom, pessoal, então estou na tela aqui o acórdão, né, do STF. Lembrando que eu já vou deixar ele também aqui para você acessar, embora tenha 16 de junho aqui, ele foi publicado só em dezembro de 2021. E foi acordado o seguinte, ó, até grifei aqui para vocês. Acordam, ademais, os ministros, por maioria de voto. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. Até aí tudo bem. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nos termos do que dispõe o artigo 6º. Volta aqui para a gente. Então, basicamente, a tese julgada lá para o STF, ela fala o seguinte, olha, os empregados públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, ao INSS, né, que contribui com o INSS, caso aposentem-se antes da reforma da Previdência, que foi em 2019, podem continuar trabalhando, sem problema algum. Mas, para aqueles empregados públicos que aposentaram depois da reforma da Previdência, não podem continuar com o trabalho. E por que tem muita discussão ainda e por que isso não foi transitado e julgado? Porque nós temos algumas questões a serem ventiladas, entre elas a questão que a gente trabalha aqui do direito adquirido. E se aqueles empregados públicos já tinham direito adquirido a aposentar antes da reforma da Previdência e, consequentemente, deixaram para pedir o seu benefício depois, por uma série de motivos. Talvez não sabia que tinham direito antes da reforma da Previdência, talvez não tivesse condições de solicitar e agora ficou sabendo que tinham direito. E para essas situações, vai ser ferido o direito adquirido? Para essas situações, pessoal, a gente vai ter que discutir, informar que, olha, o segurado, embora esteja pedindo aposentadoria agora, ela foi concedida somente após a reforma da Previdência, ele já tinha direito de aposentar antes da reforma da Previdência Social e deve ser aplicado a ele essa situação do direito adquirido, para não ser afetado, né, caráter constitucional e direito adquirido. Ainda tem muita discussão sobre isso. O que você acha desse tema? Deixa aqui para mim, eu quero saber o que você está achando desse tema. Se você é colega advogado, tem pegado situações nesses casos,
Comente aqui para mim também, que eu quero saber, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem Papo Previdenciário. Até lá. Tchau.